Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez nos reunimos para ouvir a Palavra Santa de Deus na liturgia da Santa Igreja. Hoje, terça-feira, dia 30 de janeiro, quarta semana do Tempo Comum, vamos escutar o Santo Evangelho que está em São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados, neste Evangelho que narra para nós 2 grandes milagres de Jesus, nós vemos aqui o poder da fé diante daqueles que acorrem até a presença de nosso Senhor. A mulher hemorroíça acreditava que apenas tocando na orla da roupa de Jesus, ela já teria a graça da cura. Hoje em dia, como é que nós podemos tocar em Jesus? Como é que Jesus pode nos tocar? E aqui falando até mesmo concretamente, nós vemos esta realidade do toque de Jesus através daquilo que na igreja chamamos de sacramentos e sacramentais. Os sacramentos e os sacramentais são a forma como Jesus nos toca. Todos os 7 sacramentos e também os sacramentais, como por exemplo a água benta, o crucifixo, as imagens, medalhas, escapulários. Tudo isso são modos de tocarmos em Jesus e Jesus tocar em nós. Mas é importante nós percebermos também
que aquela mulher consegue a graça da cura e da libertação porque ela é dinâmica, uma fé dinâmica, não uma fé estática, mas uma fé de alguém que vai até Jesus, alguém que se coloca em movimento, alguém que não se deixa prender pelo medo, não se deixa prender por aquilo que vão falar, como por exemplo o próprio Jairo. O Jairo era um mestre, um chefe de sinagoga. O que pensariam dele ao ter Jesus dentro da sua casa? Ele não se importa. Ele necessita da presença do Senhor para que o Senhor realize uma obra na vida dele. Ele vai até Jesus, numa fé dinâmica também, para que Jesus esteja em sua casa e toque em sua filha. Assim como é dinâmica a fé daquela mulher hemorroíça, ela vai até a presença de Jesus, no meio daquela multidão, se espremendo entre a multidão para tocar em Jesus. Ou seja, ela faz de tudo para tocar Jesus. E Jairo, na sua fé dinâmica, não se importa com o que vão dizer. Importa sim que o Senhor nos toque e que nós toquemos no Senhor. Importante também, meus queridos, percebermos que Deus tem seu tempo de agir. O primeiro que pede a graça a Jesus neste evangelho é Jairo. Mas enquanto estão caminhando até a sua casa, aparece no meio do caminho a mulher hemorroísa que alcança a graça. Jairo meio que fica de escanteio enquanto Jesus para atender aquela mulher. Vejam, Jairo teve a paciência de esperar Jesus cumprir ali a sua obra para depois dar continuidade indo até a sua casa. É assim que Deus age, meus irmãos, no seu tempo, no seu modo, com a sua sabedoria divina, sabendo quando e como tocará em nós para que se realize a sua santa vontade, também o nosso querer conforme a sua santa vontade. Peçamos a Deus hoje a graça da fé. Esta fé que impulsionou esta mulher a tocar em Jesus, esta fé que levou Jairo a ir até Jesus buscar socorro, que a nossa fé nos mova, não nos deixe paralisados, mas entendamos que Jesus é a resposta esta que nós temos de lutar para irmos ao seu encontro buscar aquilo que precisamos. A resposta é Jesus, a Ele nós acorremos. O Senhor abençoe e guarde a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.